Olá, gente. Segunda Opinião está de volta. Hoje a gente traz essa presença maravilhosa da Tatiana Campos, jornalista e advogada, inicialmente jornalista, né? Começou sua carreira lá no Página 20, venceu todos os prêmios possíveis da carreira, foi colunista do Opinião e agora retornou a ser colunista do Opinião, mas com uma forte atuação na carreira de advogado. Tatiana, vamos falar sobre essa sua carreira diversa aí, desde novinha, né? Começou no jornalismo com quantos anos, Tatiana? Acho que uns 18, 19, porque logo que eu terminei o ensino médio, passei no vestibular de jornalismo, era a primeira turma, né, da UFAC, e logo, pouco tempo depois, comecei a estagiar e começou aquela guerra com o sindicato, né? Não podia estagiar no primeiro período, mas não tinha profissional disponível e havia vaga de estágio. E a gente conseguiu ficar no jornalismo e não vou dizer que nunca mais saí, porque interrompi um pouco a carreira de jornalista, né? Mas foram aí 16 anos. E jornalismo é quase um sacerdócio, né? Você nunca larga. Uma vez jornalista, sempre jornalista. É uma paixão, né? Escrever, o José Chalub sempre repetia aquela frase, né? Escrever ou é fácil ou é impossível. E para quem tem facilidade em escrever, essa paixão a gente não larga tão fácil. E é uma paixão que me ajuda também no exercício da advocacia. Com certeza. E como foi que surgiu, você passou para o direito? Como foi que surgiu essa oportunidade? Na verdade, eu sempre quis ser advogada, eu sempre quis o direito. E aí, terminando o ensino médio, eu fiz uns cálculos ali que eu não ia conseguir passar de primeira no vestibular de direito e o curso de jornalismo estava sendo ofertado, era a primeira vez. Resolvi passar e calculei certo. Eu não teria passado em Direito na UFAC, era um curso muito concorrido na época, e passei para jornalismo na primeira turma. E aí gostei muito do jornalismo, a gente se divertiu muito, aprendeu muita coisa. Foi uma carreira brilhante, uma carreira, né, que com certeza. Eu construí a minha história no jornalismo, eu tenho uma bagagem hoje por conta dessa carreira no jornalismo. E aí um dia eu lembrei que eu queria, a minha ideia inicial era o direito, e aí passei novamente no vestibular e, né, chegou o momento que eu disse, agora não dá mais, ou é uma ou é outra. Tá certo. E como é que você tá atuando? Você está atuando em que área? Olha, eu estou me especializando bem na área do direito de família. É uma área que tem, apesar de ser um direito muito comum, muito próximo da vida das pessoas, não tem tantos profissionais especializados de fato nessa área. São ações muito específicas, né? Então eu estou estudando bem essa parte. Já me associei ao Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, o IBDFAM. É importante quem atua na área estar associado ao IBDFAM, participando de congressos, de cursos. O que eu posso fazer para consolidar, né, tanto o conhecimento quanto a atuação nessa área do direito de família, eu tenho buscado. Mas a gente também atua como direito de trabalho, aqui e acolá a gente faz alguma coisa, mas a minha meta é ser uma referência no direito de família. Olha que legal. E aliás, sua coluna agora aqui dessa sexta-feira, né, Sua Opinião, já traz um pouco sobre essa questão. Qual é esse tema aqui, que você traz? Essa semana a gente está falando sobre violência psicológica que as mulheres sofrem dentro de um relacionamento abusivo, né? Eu estou aqui falando, né? Não caia nessa de crise, violência psicológica é crime. Porque quando você está dentro de um relacionamento que ele é abusivo, muitas vezes você sofre violência psicológica e você não se dá conta, você acha que é uma crise, o meu companheiro, meu marido, ele está estressado, isso vai passar, isso é só uma fase. Na verdade não é uma fase, na verdade não passa, na verdade é crime. E nós temos que ter consciência disso, nós temos que procurar ajuda. Não adianta contar para sua melhor amiga, não adianta contar para quem não vai te ajudar a resolver o problema. Você pode pegar o telefone, discar 180 e pedir ajuda. E isso é uma consciência que nós mulheres temos que ter cada vez mais, porque a violência contra a mulher, ela não está diminuindo, infelizmente. É grave. Esse mês agora, que encerrou, foi 13 anos, né, de Lei de Maria da Penha, e inclusive houve algumas comemorações, Isso. E algo que se precisa destacar, essa necessidade de acabar com o abuso contra a mulher. A Maria da Penha foi uma contribuição
excelente, é uma lei que contribuiu muito, que melhorou. Os casos, as mulheres passaram a ter mais segurança em denunciar, embora nem todos os casos sejam denunciados. E ao longo desses anos de Lei Maria da Penha, ela sofreu algumas adaptações, inclusive algumas recentes, que melhoraram ainda mais o sistema de garantia de proteções e direitos para as mulheres vítimas de violência. Que bom. Tatiana, e tua coluna que você escreve aqui é mais ou menos isso. Um pouco de informação de direito, mas também um pouco de aconselhamento, não é? Porque eu trago do jornalismo essa coisa de bater um papo, né? A coluna, eu não escrevo para profissionais do direito, eu escrevo para todas as pessoas. Então, o objetivo é que qualquer pessoa que leia a coluna, ela vai entender aquela mensagem, aquele tema da semana. Toda semana a gente traz um tema e o meu objetivo é esse, que a pessoa se sinta conversando comigo, né? Para que eu possa levar essa informação de uma forma mais fácil, que ela absorva. A letra fria da lei é muito complicada. Não, a letra fria da lei. Sabe que essa foi uma dificuldade que eu tive no direito quando eu comecei? Porque quando a gente é jornalista, o cérebro da gente ele é treinado. A gente ouve o juridiquês e a gente traduz tudo. Então, eu tive essa dificuldade grande, eu não conseguia pensar na linguagem jurídica, porque eu transformava tudo nessa linguagem mais informal do jornalismo. E é isso que eu tenho feito com a coluna. Eu não quero falar em juridiquês, eu quero falar uma linguagem bacana, uma coisa que é legal você ler, que você vai entender e você no final vai ter aquela sensação assim, que legal essa informação que eu tenho agora e foi agradável, não foi pesada. Legal, isso é importante. E outro tema você fala da mulher, outro tema importante na área de família, que também tem se discutido muito recentemente, né? É a questão da alienação parental, né? Você também já trabalha com esses casos? Explica pra gente o que é alienação parental, muita gente não conhece. Eu creio até que todo mundo saiba mais ou menos o que é a alienação, mas não sabe que tem esse nome, não sabe que é crime, não sabe que tem proteções, né, que podem ser dadas. Não sabem que isso é crime, isso é grave. O que é a alienação? A alienação é como se fosse uma campanha que um genitor ele promove contra o outro. Geralmente é o genitor que tem a guarda da criança e ele vai promover uma campanha na mente dessa criança para que ela passe a acreditar que o outro genitor, geralmente o pai, geralmente quem faz isso é a mãe, mas os pais têm feito muito também. Então aquele outro genitor ele não dá atenção para aquele filho, ele é uma pessoa violenta, ela cria situações para fazer a criança acreditar que aquele pai ou aquela mãe é uma pessoa terrível, é uma pessoa violenta, muitas vezes é um abusador. Existe na alienação parental o que a gente chama de implantação de falsas memórias. Isso é uma crueldade sem tamanho. Então, assim, a mãe ou o pai alienador, e não precisa ser só a mãe ou o pai, pode ser uma pessoa próxima, pode ser um avô, pode ser uma pessoa que tem a guarda, a tutela, pode ser a tia, um irmão, alguém próximo da criança que seja da família. E vai implantar falsas memórias de um abuso sexual que nunca existiu, de violências que nunca existiram, de abandonos que não houveram. Então, essa implantação de falsas memórias é uma crueldade. Nas varas de família, existem pessoas especializadas capazes de identificar se essas situações de fato ocorreram ou se é prática de alienação. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, se você é o pai ou se você é a mãe, se essa relação, esse casamento não aconteceu, não durou, mas você tem que ter em mente o melhor interesse da criança. Qual que é o melhor interesse da criança? É que ela conviva com ambos os pais, com ambas as famílias, tanto com a família do pai, quanto com a família da mãe, e em harmonia. É muito cruel você fazer uma criança acreditar que aquele pai abandonou, que aquele pai agrediu, que aquele pai abusou sexualmente daquele filho. Isso é desumano, e a lei da alienação parental, ela veio para isso, para a gente tentar frear esse abuso. Como se diz que toda separação é traumática, demais. Um dos pares fica muito magoado, muito ressentido e quer se vingar do outro através do filho. Usa a criança como uma arma para atingir o outro.
isso aconteceu agora recentemente. Essa semana, não foi aqui no Acre, foi em outro estado, mas aconteceu. Uma mãe que justamente denunciava o pai das crianças por abuso sexual. Isso nunca aconteceu e ela agora está sendo processada e condenada numa ação penal. Não, é isso que trauma traz para a criança e para o pai também, porque a pecha de abusador sexual, por mais que você prove o contrário, continua, né? Alguém vai ter sempre alguém. Isso. E durante esse processo, esse pai foi afastado do convívio desses filhos, né? Então, houve uma ruptura das relações familiares muito severa. Tá certo. Tatiana, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta e a gente vai continuar falando um pouco mais sobre jornalismo, sobre direito. Já a gente volta. Opinião é informação. Opinião é emoção. Opinião é coração. No período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2019, as novas assinaturas do jornal mais lido do Acre serão totalmente doadas ao Educandário Santa Margarida. Venha fazer parte dessa pauta do amor e aproveite para ficar bem informado. Educandário Santa Margarida, opinião e você, deu match. A gente está de volta aqui com Tatiana Campos, falando sobre jornalismo e falando sobre direito. Tatiana, a gente falava há pouco sobre alienação parental e falávamos da sua coluna, né? E agora a gente tem também a possibilidade de trazer esses temas, como alienação parental, como o tema de abuso à mulher e outras coisas, também da coluna para o vídeo. Você pretende montar agora, daqui a pouco tempo, uma coluna também em vídeo aqui no Opinião, não é isso? Já está sendo preparado? Sim, a gente tem conversado um pouco sobre esse projeto. A coluna Palavra de Lei, ela começou aqui no jornal Opinião. Paralelo a isso, houve um tempo em que a gente fez um programa também na Rádio Aldeia, um programa de Lembro rádio, desse programa, que era muito bacana, tinha muito um feedback muito bom dos ouvintes, assim como a coluna também tem um feedback bacana dos leitores. E agora a gente quer trazer isso para o vídeo, né? Porque informação é poder. Nós temos muitos direitos garantidos, mas a gente não sabe quais são e nem como acessar esses direitos. Então, quanto mais a gente difundir essas informações, mais as pessoas vão poder exercer a sua cidadania com plenitude, vão poder ter esses direitos garantidos. Tá certo, mas como nós estávamos falando de rádio, eu lembrei agora que a Opinião também, de repente, pode fazer um podcast, porque agora está tão na moda o podcast. É verdade. O podcast voltou, aí parece que saiu de moda e está retornando agora com a força total. O podcast também é uma ideia bem bacana. Com a Crevenos, aí a gente bolar aí, fazer um podcast, fazer uma série de produtos para deixar o nosso leitor mais informado. Porque esse é o principal objetivo do jornalista e de quem trabalha no direito. Do direito, sim. A gente tem uma função social muito importante, né? Tanto o advogado, o operador do direito como um todo, quanto o jornalista, né? A nossa função social, ela está no nosso sangue, não pode deixar de acontecer. Tatiana, vamos falar um pouquinho na questão nacional. Eu não queria te botar nessa roubada, mas como é que tu vê essa questão, essa briga hoje que nós temos aí? Supremo, com advogados, essa tal lei da mordaça, que depois eu podia até marcarmos um dia para você explicar para a gente mais essas questões que a gente só escuta falar toda hora na televisão, mas a gente não entende bem. Você poderia fazer um pequeno relato para a gente entender melhor isso? O que está acontecendo hoje? O país hoje ele passa por uma crise muito forte e são as disputas de poder, né? Então é o poder da informação, o poder político, o poder do judiciário, de quem tem a caneta de fato, de quem pode punir ou de quem pode afrouxar alguma coisa. E isso está refletindo na nossa democracia, né? As pessoas elas estão sentindo isso. Aliás, a OAB está se posicionando muito forte. A OAB é sempre uma instituição que está muito firme na defesa do Estado Democrático de Direito. Sim, né? Graças a Deus a OAB ela se posiciona de uma forma bastante firme. Você faz parte da diretoria? Não, na OAB ainda não. Já fiz parte da Comissão de Ação Social, mas agora eu estou fora de comissões para investir mais no conhecimento da carreira mesmo. E em relação a essa briga de egos,
o Brasil perde, né? A sociedade perde, o cidadão perde e a gente fica em frente à TV assistindo essas forças se degladiando enquanto os nossos direitos são esquecidos, enquanto a justiça, o que é a justiça, Tião? Justiça é dar a cada um aquilo que é de direito. Quando existe essa disputa de egos, onde o poder político influencia no poder judiciário e o judiciário acaba cedendo em algumas situações para favorecer pessoas que não teriam aquele direito e prejudicar outras, a sociedade como um todo ela está perdendo, né? Mas é um bom tema para a gente falar numa outra oportunidade, um programa só sobre isso, sobre essa lei da mordaça, sobre os mecanismos, né, de controle. Existe um mecanismo. Aliás, eu tenho muito interesse em trazer o presidente, depois eu tentar contato com o presidente da OAB para ele, de repente, pode ser o seu primeiro entrevista. Olha aí, ó, já metendo taco na o jornalista já está produzindo um programa que ainda nem existe. Mas a gente já está pensando bem longe, né, Tatiana? Mas seria interessante o presidente aí você inaugurar com eles, é uma sugestãozinha assim. Sim, a gente aceita a sugestão. Então, presidente Éric Venâncio, já fica aí o convite, viu? Mas, Tatiana, quando a gente escuta em nível nacional as informações sobre o direito, a gente acaba não entendendo porque muitas vezes eles não fazem o que você faz na coluna, que é o linguajar de você escuta um desembargador, um juiz federal, um ministro do STF falando, você na televisão, nós que somos leigos, eu sou leigo, nós ficamos assim, o que eles estão falando, o que eles querem dizer, a gente fica boiando, né? E é interessante isso, porque os jornalistas também ficam nessa e não trazem a informação mais adequada. Infelizmente, Tião, porque, em geral, quem cobre esse tipo de notícias é a mídia mais especializada. São jornalistas mais especializados naquele tipo de cobertura do judiciário. Cobertura. Isso, então ele entra naquela onda, ele tem aquela linguagem mais técnica, e, infelizmente, para o ouvinte, para o leitor, o espectador, ele entender aquilo tudo só se ele já acompanhar, se ele gostar daquele tema. Mas, de fato, falta essa tradução desse juridiquês para uma linguagem mais informal, mais acessível, porque as pessoas acabam não entendendo, infelizmente. Voltando à questão da vara da família, mais ao local aqui, qual é a maior demanda que a gente tem aqui no judiciário nessa área? Olha, o direito de família, a grande demanda do direito de família são ações de pensão alimentícia, divórcio, guarda de crianças, mas já começou também dano moral por abandono afetivo. Esse é um outro tema fantástico que há algum tempo, assim, há uns 3 anos mais ou menos, ele começou a ser discutido a nível nacional e já está chegando aqui. Eu vi casos, inclusive, que filhos pedem indenização. Isso. Qual que é o entendimento? Amar não é uma obrigação. Você não pode ser obrigado a amar uma pessoa. Isso é um entendimento já consolidado. A ministra Nancy, ela tem um julgado fantástico sobre isso. Mas o cuidar, ele é uma obrigação. E aí relacionam o cuidado com o afeto. Você não pode abandonar um filho que você tem, e esse filho ele tem direito a conviver com os pais, tanto com o pai quanto com a mãe, é um direito que ele tem garantido. E quando você abandona esse filho, nossa, são prejuízos imensos que você causa, não só material, porque existe também um abandono material, mas existe o prejuízo afetivo, como que aquela criança vai se desenvolver. Eu estou inclusive com um caso que a criança não rende na escola, as professoras ficam mandando relatórios para a mãe, porque a criança não está vendo o pai não tem esse interesse e a criança sofre. Então, esse abandono afetivo, ele já está sendo quantificado nos tribunais e quem entra com essa ação tem danos morais por isso. Tatiana, minha flor, passa muito rápido, né? Passa muito rápido, e aí a gente chegou ao final, mas passou rápido, mas isso não quer dizer que a gente não possa voltar. Você vai voltar, né? Eu espero, em breve, com sua coluna aqui no vídeo também. E a gente deixa espaço aqui para você fazer suas considerações finais e já prometendo um retorno breve. Bom, o jornal Opinião
Ele é um jornal que está no nosso coração, é um jornal que tem se esforçado, que tem uma circulação no nosso interior, que é muito bacana. Já pensou esse tipo de informação da coluna chegando no interior? Isso é muito legal. E sim, vamos dar continuidade a esse projeto. Quanto mais informação, quanto mais direito nós levarmos para a pessoa, melhor, né? Então, estamos aí, vamos ver. Quando é que a gente começa com esse piloto, vamos gravar e eu topo o desafio. É isso aí. Gente, valeu, tchau, até a próxima.